Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade à lição de número 7, que tem por tema, o título é A partir do Pentecoste, atitudes evangelísticas corajosas. Nós vamos então para os dois tópicos, que faltam, o 3 e o 4. O tópico de número 3 tem um título que diz assim: Atitudes evangelísticas poderosas, né? Esse poder que o título fala é o poder que vem do alto. Lembra quando Jesus falou para os discípulos que eles deveriam ficar ali em Jerusalém até que do alto viesse poder sobre eles? Pois é, ele estava falando sobre o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, né? Que iria capacitá-los de forma sobrenatural para que eles pudessem então desempenhar, né, a tarefa de propagar o Evangelho, de semear o Evangelho, né, sobre a terra, sobre, né, toda a carne, toda a criatura. Então vamos lá. Diz assim: olha, neste tópico vale ressaltar o poder do Evangelho. Observemos, quando Jesus prometeu aos discípulos a vinda do Espírito Santo, e ele vai destacar aqui a referência João 16, versos 13 e 14, e Atos 1:8, que fala justamente desse poder do alto, né? Ele vai dizer que o Espírito Santo ele virá e ele agirá através da igreja e na igreja, ou seja, né? A igreja vai ser o veículo pelo qual o Espírito Santo de Deus irá realizar a obra, né, de disseminação do evangelho, de convencimento, né, pela fé da pessoa do Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, né? E mediante isso as pessoas iriam se converter, tá? Continuando aqui, diz assim: deixou claro que eles receberiam poder para proclamar as boas novas, né? Boas novas, evangelho são as boas novas, né? Mas a verdadeira evangelização vai além da simples proclamação, pois visa a salvação que somente é alcançada no nome de Jesus, isto é, exclusivamente na pessoa dele, né? Ah, Evangelizar não é só anunciar o evangelho, como diz aqui, vai além de proclamar, né, as boas novas. Qual é a intenção dessa proclamação? Qual é a intenção do evangelismo? É fazer com que as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, convertendo-se e sendo salvas. A intenção do evangelismo é salvar vidas, é resgatar pessoas do processo, né, da caminhada de condenação e trazê-las novamente para a presença de Deus, né? Que era aonde estávamos todos e de onde todos caímos, né? Como diz Paulo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o papel do evangelismo, né, é resgatar essas pessoas, trazendo elas de volta para Deus, tá? Porque elas pertencem a Deus. Estão condenadas porque estão afastadas por conta do pecado, mas mediante a pregação do evangelho e a ação do Espírito Santo, essas pessoas retornam então para Deus, né, novamente. Ok? Bem, convém notar: é necessário poder espiritual para ensinar toda a verdade contida no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1,16. Ou seja, você precisa desse poder. Eu preciso desse poder. Por mais conhecimento que eu tenha adquirido, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha profundidade no conhecimento intelectual, teológico, né, do que Jesus realizou, do que é o Evangelho, se não houver em mim o poder do Espírito Santo atuando, então a minha pregação, o meu conhecimento, tudo isso é vão, é sem significado, tá?
Entenda uma coisa, o cristianismo é algo que é sobrenatural. Não é só conhecimento, não é só um discurso filosófico, não é só um conhecimento intelectual teológico, não é nada disso. Tem isso, mas vai muito além disso. Porque Deus pode agir através de uma pessoa indouta, que não tem conhecimento nenhum. Pode. Ele age sim, com certeza. O importante nisso tudo é o poder de Deus. É a ação do Espírito Santo que flui através da minha vida, porque ele habita em mim, eu sou o canal, tá, do agir de Deus. Então, é o Espírito Santo agindo através de mim que alcança o coração daquele que me ouve. É claro que se houver um conhecimento da minha parte, e a Bíblia diz, Jesus fala que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo aquilo que ele havia dito, no nosso caso, tudo aquilo que nós lemos, evidentemente que esse agir vai ser, digamos assim, mais fácil, porque eu vou, através do conhecimento bíblico que eu tenho, né, do conhecimento que eu adquiri, eu vou como aquele que abre picada na mata, né? Eu vou abrir o caminho para a ação do Espírito Santo vir de uma forma mais eficaz. Não que se eu não tiver, não seja eficaz. Eu estou querendo dizer que vai ser de uma forma talvez mais rápida, uma ação mais ágil, digamos assim. Por quê? Porque eu me aprofundei e me fiz um canal de bênção mais aberto. Vamos dizer que seria como um habilidoso açougueiro, né, trabalhando com uma faca molada e uma faca sem corte, tá? Ele vai conseguir realizar o corte? Vai. Mas se ele tiver uma faca molada, não é mais fácil o trabalho? Não é mais ágil o trabalho do que se ele for fazer o mesmo corte com uma faca que não está molada? Uma faca que não corta direito? A habilidade é do açougueiro, né? Ele vai conseguir fazer o trabalho, a habilidade é dele, o açougueiro é ele. A faca sozinha não faz nada, né? Tanto faz ela estar molada como não. Se ela estiver na mão de alguém como eu, que não sei cortar uma carne, que não sei tirar a carne, né, certa, da forma certa e tal, não adianta nada. Tanto faz ela estar molada quanto estar cega. Agora, na mão de um habilidoso açougueiro, evidentemente que ele vai conseguir executar o trabalho. Se ele tiver uma faca mais amolada, mais rápido. Se ele tiver uma faca que não está tão amolada, vai demorar mais, mas ele vai fazer. Tá? É um exemplo meio esdrúxulo? Grosso modo é isso aí. Tá? Eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Continuando a nossa leitura aqui do tópico de número 3. Muitas outras mensagens são dirigidas ao ouvido humano e enganosas, pois não são procedentes do poder do Evangelho, nem transmitidas por esse mesmo poder. B. O alvo do Evangelho é a conversão dos pecadores, fenômeno espiritual tremendo e profundo, que é a obra exclusiva do Espírito Santo. João 16, 8, 11. Portanto, o verdadeiro evangelismo acontece sobre o empoderamento que vem lá de cima, que é a verdadeira unção do Espírito. 1 João 2,27. Atitudes poderosas no evangelismo em virtude da mensagem poderosa. Tudo é poder de Deus, né? Tudo é o poder de Deus. Tanto a atitude do evangelista, quanto a mensagem que ele proclama, tudo isso só é capaz de ter êxito se ele tiver revestido por esse poder que vem do alto, como aconteceu no dia de Pentecostes, né? É a ação sobrenatural do Espírito Santo que age através da minha vida, que vai levar aquele que me ouve à conversão. Tá? É o poder de Deus, é como eu falei, nós somos o canal pelo qual Deus faz. Eu não ganho ninguém para Jesus.
É o Espírito Santo que através de mim alcança aquele coração. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Eu só sou o mensageiro. Né? Eu costumo fazer essa comparação. Nós somos o fio condutor por qual a energia passa. O fio sem energia, ele não tem nenhuma serventia. Não sei se for para amarrar um negócio ali e tal. Né? Mas o verdadeiro poder está na energia que corre pelo fio. Nós somos o fio, nós transmitimos energia, mas o poder que corre, ele vem do alto, ele vem de Deus. Então você precisa se capacitar de ambas as formas, né? Tem sempre aquela pergunta se o mais importante é o conhecimento do que a espiritualidade, se é mais importante o conhecimento teológico do que a oração, né? Tem até uma história que conta, que eu não sei para quem foi feita essa pergunta, se o mais importante era o conhecimento ou se era a oração, algo dessa natureza. E aí a pessoa respondeu aquela pergunta com uma outra pergunta, que é a seguinte: o que é mais importante para o passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Ele precisa das duas para voar. Nós também precisamos tanto do conhecimento quanto da espiritualidade, tanto de estudar, de nos aprofundarmos nas escrituras. E eu gosto muito de fazer esse comentário. Olha, Deus não teria o trabalho de 1500 anos separando 40 homens para escrever este compêndio se ele não fosse importante e se nós não tivéssemos que estudar. Deus não perde tempo fazendo coisa à toa. Então entenda, a Bíblia é para ser lida, é para ser estudada, a Bíblia é para a gente mergulhar nela e extrair dela aquilo que Deus tem para nos ensinar. É o manual de sobrevivência desse caos que nós chamamos de mundo. Tá? Isso aqui é importantíssimo. É a asa esquerda. A asa direita é o Espírito Santo habitando em você e fazendo de você canal. A asa direita é o conhecimento que ele vai fazer você lembrar nos momentos que forem necessários. Tá? Não despreze o estudo, não despreze o conhecimento teológico, não despreze a palavra de Deus. É muito feio e muito errado. Eu já vi muito crente fazendo isso. Teve um irmão que falou para mim uma vez que ele não dava muito ouvido a teólogo, não. Eu me calei. Tem coisa que você não deve responder, né? Tem coisa que é melhor você ficar calado. Mas não despreze o conhecimento, não, tá? Não ache que você passar 6 horas em cima do monte é mais importante do que você passar 6 horas mergulhado estudando as escrituras. Nenhum nem outro, você precisa de ambos, tá bom? Vamos lá. Tópico de número 4. Atitudes envolvidas pela graça de Deus. Neste último tópico é oportuno ressaltar essa declaração em que aparece a expressão grandiosa graça de Deus. No seu sentido original, a palavra graça significa favor imerecido, obviamente da parte de Deus ao homem pecador, embora ocorra uma referência bíblica a Atos 2:47, em que se diz que a igreja, naqueles primeiros dias do cristianismo, gozava da simpatia do povo, que no original grego está expressa pela palavra graça. A tarefa evangelística é enormemente enriquecida pela maravilhosa graça divina que, além de oferecer o perdão dos pecados, também capacita o pecador convertido a proclamar a salvação em Cristo. Ou seja, depois que você se converte, você se torna um instrumento, tá? Você vira alguém que também será usado para que outras vidas sejam alcançadas, tá? É um poder suficiente para a salvação, bem como para o bom desempenho do testemunho cristão sobre quaisquer circunstâncias. A minha graça te basta. Esta foi a preciosa declaração do Senhor
ao missionário Paulo, né? 2 Coríntios 12, 9. Pregadores envolvidos pela graça de Deus, como as ondas do mar envolvem aqueles que entram nelas, tornam-se capazes de atitudes que resultam no evangelismo cheio de frutos, assim como aconteceu naquela pesca maravilhosa. Lucas 5:7. Como necessitamos desse favor divino para o verdadeiro sucesso na evangelização. Bom, não existe cristão sem Cristo, né? Entenda uma coisa, nós somos morada do Espírito Santo. Quando Deus fala sobre igreja, quando Deus se refere à igreja, Ele não está se referindo à instituição religiosa, às denominações religiosas que nós criamos. Deus cria a igreja e nós criamos as instituições religiosas, tá? Aonde a igreja está inserida, tá? Não pense você que é uma denominação, como algumas costumam pregar, né? Que é a igreja do Senhor. Não é uma denominação. A igreja do Senhor nem nome tem, ela é o corpo de Cristo. Agora, essa igreja ela está espalhada nessas instituições religiosas, criadas pelos homens, né? Elas são necessárias? Ainda são. Nós necessitamos dela. Tem erros? Tem. Aonde o homem está, tem erro. O homem é pecador, o homem é falho, e o homem não consegue fazer nada perfeito. Tá? Tanto que a salvação não depende do homem, depende de Deus. Entenda isso. Agora, é necessária a igreja? É. As instituições religiosas, sim, são organizadas para que a igreja possa crescer de forma saudável, com seus erros, né? Com suas falhas, que são provenientes da nossa própria natureza, mas elas são necessárias. E é nessa falha que o Espírito Santo de Deus age. E é com poder sobrenatural que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o poder sobrenatural de Deus que resgata vidas e salva pessoas. Não é o meu conhecimento, não é a placa da minha igreja, não são, digamos, os usos e costumes que eu pratico. Não é nada disso. A salvação não tem nada a ver com aquilo que algumas pessoas dizem. A salvação tem a ver com a sua total e completa submissão, a sua rendição a Deus, a sua entrega total. Quando o Espírito Santo de Deus habita em você e é Senhor em você, ok? A salvação está para você, ela é real para você, você está salvo. E aí o processo de santificação, ele vai ao longo da sua caminhada com Cristo. Deus vai operando. Isso é sobrenatural, é poder vindo do alto. É necessário Deus atuar. E se você se predispõe a ser trabalhado, refeito, se tornar uma nova criatura trabalhada por Deus, então você vai, além de ser salvo, tornar-se um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas, porque a verdadeira intenção do Evangelho é justamente salvar vidas. Você foi salvo, agora você vai ser instrumento para que outro também seja alcançado. Eu tenho que ter esse entendimento e eu tenho que ter essa predisposição. Eu tenho que estar disponível para que Deus possa agir através da minha vida, para que outra pessoa seja alcançada e alcance a salvação, como já aconteceu comigo, com você também. Tá bom? Vamos para a conclusão? Aplicação e conclusão. Como igreja, coletivamente, e como cristãos, individualmente, como tem sido a realidade da graça de Deus no testemunho sobre Cristo e a salvação que Ele, e somente Ele, oferece ao mundo. Os inimigos dessa mensagem cristã não são poucos, e por causa disso facilmente podemos nos amedrontar, deixar de falar sobre o único poder salvador que opera no mundo. Ele se chama Jesus. Porém, cheios do poder de Deus, seremos fervorosos e corajosos
Se a igreja, como agência do reino de Deus, continuar testemunhando sobre Cristo, a grandiosa graça de Deus não lhe faltará. E muitas vidas serão ganhas para o reino eterno. No Pentecoste, essa tarefa efetivamente começou e ainda não terminou, tá? Nós estamos vivendo os ares do Pentecoste, daquele primeiro dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, capacitou de forma sobrenatural os discípulos de Jesus para que eles proclamassem a salvação através desse nome, através da pessoa do Cristo. Esse trabalho, ele nunca mais terminou, porque nós estamos ainda realizando ele, tá? Começou lá e continua comigo e com você. Você e eu somos herdeiros dessa tarefa, dessa missão. Então vamos dar o nosso melhor, como eles, né, ao longo de toda a história da igreja fizeram. Começa em Pentecostes e não para mais. Lá eles fizeram o melhor que eles podiam. E ao longo da história da igreja cristã, nós, né, sabemos de homens e mulheres que deram suas vidas para que esse evangelho continuasse sendo proclamado. Você é herdeiro dessa missão tão importante, dessa tarefa tão grandiosa, que é de alcançar vidas. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, empenhe-se, coloque isso como prioridade na sua vida para que você possa servir aos propósitos do reino de uma forma eficiente, tendo sucesso no seu evangelismo. Que Deus te abençoe, te dê graça, te capacite, faça de você um instrumento poderoso para ser usado pelo reino, tá bom? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima lição, tá bom? Deus te abençoe.